Buena, turma! A convite do professor Eudemar e a professora Ana Lúcia, é com imensa satisfação que eu venho falar um pouquinho sobre o Pantanal, sobre as particularidades, sobre curiosidades. Então, é um vídeo de 30 minutos, mas que vale a pena cada segundo, beleza? Então, turma, vamos falar um pouco do Pantanal, ou o Complexo do Pantanal, também chamado, que nada mais é do que uma mistura de Amazônia e Cerrado. Isso devido aos rios que desembocam ali no Pantanal, que vêm de altitudes mais elevadas, e ali a altitude não chega a 100 metros. Então, o que que acontece? Ali alaga, porque vem toda essa quantidade de água e ali fica alagado. Tanto que lá a gente tem 6 meses de seca e 6 meses de alagado. Também é conhecido como Pantanal das Águas por isso. Outra coisa importante é a fauna e a flora, que é muito rica e diversificada, né? Hoje a gente concentra a maior quantidade de animais por metro quadrado das Américas e é considerado um dos locais mais belos do mundo. Bom, e o Pantanal, como o professor Eudemar já disse, se localiza no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso, na sua maior parte no Mato Grosso do Sul, que é o Pantanal mais rico, né? E também faz fronteira com a Bolívia e com o Paraguai, o que nos influenciou bastante também, tanto na culinária quanto nos costumes locais. Bom, quanto ao clima, a gente pode falar que lá é terrível, terrível. Lá a temperatura a gente chega a passar assim 40 graus na sombra, sem brincadeira. Lá o ar-condicionado, você dorme com o ar-condicionado, você não aguenta, porque tem que acordar de madrugada para tomar um banho. E as temperaturas baixas lá, ela até tem, sabe? Mas é muito pouco. Vamos colocar assim, 4 ou 5 dias no ano que você coloca um casaco, porque a temperatura é extremamente quente, como o professor Eudemar falou, é como se fosse uma panela de pressão. Aquilo é quente, é úmido, é abafado e é dureza, é brabo mesmo. Pensa num lugar brabo. Os primeiros habitantes do Pantanal foram os indígenas, em especial os Guató, que é uma tribo que inclusive é considerada como o povo do Pantanal. Eles influenciaram muito na nossa culinária, costumes e de modo geral. Lá, inclusive, a gente tem cidades como Itaporã, que significa pedra bonita. Porã é bonito, bom, no linguajar indígena. A gente tem Ponta Porã também, inclusive ali em Dourados, que é do lado de Itaporã, sei lá, dá 15 quilômetros. A gente tem lá muita presença de índio, assim, para todo canto. Eles andam nas carroças, entendeu? Tem reserva indígena ali do lado da cidade, dentro da cidade, e eles comercializam ali pela cidade, milho que eles plantam, e é bem comum, assim, o indígena lá é bem comum mesmo. Além desse povo indígena, que são os Guató, que ali já viviam, já eram estabelecidos ali no Pantanal, a gente tem a presença também, a chegada do bandeirante português. Esse veio em busca do ouro em Cuiabá. E aí vieram os garimpeiros, veio gente do Brasil inteiro em busca desse ouro. Além do que, também vieram em busca do gado, porque a gente tem uma raça chamada Nelore, que é um gado muito robusto. Ele aguenta seca, aguenta pouco pasto, ele aguenta mais parasita. Ele é aquele gado caracterizado, aquele bem branquinho, aquele gado branco, aquele é o Nelore. Então o sulista também vem em busca do nosso Nelore, porque lá eles criam mais Angus, Hereford, que é uma terra, a área mais fria, né? Então esse gado aguenta lá. Porém, com a mistura com o Nelore, fazendo essa mescla de raças, o gado ficou mais robusto. Então eles vieram também em busca do gado. O principal motivo de todos esses povos virem ao Pantanal foi o ouro e o gado. Como atividade econômica, sem dúvida a pecuária é uma das principais, se não a principal atividade econômica. E a gente tem projeto lá, por exemplo, da carne orgânica, que é a associação dos produtores da raça Nelore criaram protocolos de manejo. Então, para o produtor receber esse selo, ele tem que seguir à risca algumas particularidades. Entre elas está o nascimento, a cria e a recria desse boi ali no Pantanal. Ele só pode ser tratado com homeopatia, o pasto não pode ter adubo, então tem alguns critérios. Com isso, o produtor ele ganha 10% a mais por arroba do boi.
além da demanda, né? Porque hoje a gente tem a demanda de fato do consumidor que quer a carne orgânica, que quer a carne sustentável. E sem sombra de dúvida é um projeto que ajuda na manutenção e também na sustentabilidade do bioma. O professor citou aqui também pesca profissional esportiva, com certeza também a pesca esportiva junto com o turismo, porque também a gente tem aqueles navios lá no Pantanal que é fora do comum. É assim, navio com piscina e hidromassagem, é um navio, é tipo um navio de cruzeiro que você vai lá pro alto mar, a gente tem no Pantanal também, entendeu? E realmente é uma atividade econômica nossa e tem, sei lá, mais de 50 barcos, navio lá. E isso aí eles é o ano inteiro. Para ter ideia, eu pesco todo ano, às vezes 2 vezes por ano. E tem barco que a gente sai, a gente desembarca ali no porto e já fala com quem organizou a pescaria, né? Ah, e aí, vamos fazer a do ano que vem e tal? Falou, não, não tem. Só tem para daqui 2 anos. Então, assim, é muito disputado, porque é muita demanda. Vai gente do mundo inteiro em busca da pesca esportiva e é uma atividade econômica também, sem dúvida, muito forte lá. E o turismo também, né, contemplatório, porque o pessoal vai nesses navios também para tirar foto, para ver a natureza do Pantanal, turista vai nos barquinhos pequenos também. Então o Pantanal é maravilhoso, né? Eu sou suspeito a falar. E como quarto ponto, o professor colocou aqui também a piscicultura. Também é uma atividade econômica de suma importância. Inclusive, aquela cidade que eu falei, Itaporã, que tem o nome de origem indígena, ela tem o maior frigorífico do país de pacu e pintado. Então, é uma cidadezinha de, sei lá, 20 mil habitantes, 30 mil habitantes, e que tem o maior frigorífico de peixe, pacu e pintado do país. 70% dessa produção é exportado para diversos países do mundo inteiro. Outra atividade econômica que, sem dúvida, é um dos projetos que eu mais sou apaixonado no Pantanal é o da carne de jacaré, né? O pessoal da Caimaçu, que instalaram um frigorífico lá no meio do Pantanal, no oco do Pantanal, lá do lado de Corumbá. É sensacional, eu não tenho uma palavra para descrever aquele projeto. A ideia deles é o seguinte, eles pegam os ribeirinhos, na época do defeso, que é a época da piracema, né, que são ali de novembro a abril, mais ou menos, que é a época da pesca fechada, então não pode pescar. E eles vão lá e contratam os ribeirinhos para pegar os ovos de jacaré. Então esses ribeirinhos vão lá, eles ganham R$ 2 por ovo, vão junto com o pessoal, né, é tudo organizado, vai com o pessoal da Caimaçu naquelas voadeiras, aquelas lanchas, e vão em busca desses ovos. Eles trazem esses ovos pro frigorífico para fazer a criação, né? Ali eles chocam o ovo e vai colocando por baia. Cada baia, por exemplo, a baia 1 é de jacaré recém-nascido, a baia 2 e assim consequentemente. Claro que, mas um jacaré cresce mais que o outro. Quando ele cresceu, o funcionário vai ali, já pega e já pula para outra baia, porque com certeza tem diferença, mas eles também estão estudando forma de mexer nessa genética, de pegar os melhores jacarés, os maiores, né, os mais desenvolvidos, e fazer essa mescla para fazer uma espécie padrão, entendeu? Então já estão estudando isso, e isso vai acontecer com certeza. E o projeto deles não para por aí, né? A carne de jacaré é uma carne extremamente de alto valor nutricional, né? Ela tem 200% mais fibra alimentar do que o peixe de água salgada, ela tem 90% menos gordura do que o frango, 12% a mais de proteína do que a carne de boi, então é uma carne que não tem nem o que falar. Ela ainda é cara, né? É considerada exótica ainda, mas é uma carne com benefício sensacional. E esse apelo dos ribeirinhos, a gente também pode ressaltar a questão do respeito, né? Porque o que acontece? Antigamente, os ribeirinhos eles faziam matança de jacaré. Eles acabavam com o jacaré do Pantanal. E porque era um complemento de renda. Mas hoje, ele já pega o apelo da preservação. Porque eles não querem mais matar o jacaré, porque o jacaré é renda. Nessa época do defeso, que eles ganham um salário mínimo do governo,
eles chegam a tirar, com a coleta dos ovos, 3 ou 4 salários mínimos a mais por mês. Então imagina como que isso mudou a vida do pantaneiro, do ribeirinho. Então isso também promove, além da preservação, o ganho do ribeirinho. Então é sensacional, o projeto não tem nem o que falar. Mais uma atividade econômica que a gente pode destacar aqui é a carne de búfalo. Não só a carne de búfalo, como também os derivados de leite de búfala, né? E é engraçado essa história, porque o búfalo ele foi introduzido por um pessoal aqui do Paraná, do norte do Paraná, que eles tinham uma pequena região ali, uma pequena área, né? E como no Pantanal as terras são muito baratas, eles foram para lá, migraram para lá, para poder continuar esse criando de búfalo. E aí deu certo, porque lá conseguiram comprar uma terra maior e tal, e beleza. E começaram a mexer com isso aí. Acontece que no Pantanal a gente tem muito problema com ataque de onça. A onça ela acaba com o rebanho. E ela fica sempre na espreita, né? Ela descobre o rebanho aqui, do gado Nelore. Ela fica sempre ali. Ou seja, hoje ela vai comer um bezerro, daqui 3 dias ela vai comer outro bezerro, daqui 4 dias ela vai comer outro. Então ela vai indo. O que tinha que fazer antigamente? Tinha que matar a onça. Não tinha outro jeito. Só matando a onça. E aí eles descobriram que, como eles trouxeram esse búfalo para o Pantanal, e eles começaram a criar junto com o gado Nelore, que é aquele gado arredio que eu falei, ou seja, ele é bruto também. Então foram compatíveis, né? O búfalo com o Nelore. E eles colocaram junto para criar. E descobriram, por acaso, que a onça não atacava mais. A onça parou de atacar o gado Nelore. Porque o búfalo ele é muito brabo, né? O Nelore é brabo, mas o búfalo, a gente sabe, tem, né? O búfalo é africano, um animal totalmente selvagem, anda de bando, e ele é destemido, né? E então eles colocaram junto com o gado Nelore, e a onça parou de comer o Nelore. Então hoje a gente cria lá o gado Nelore com o búfalo. É muito interessante também esse projeto. E a búfala que dá os derivados do leite, então a gente tem lá mussarela, manteiga, todos os derivados do leite a gente consegue fazer do leite de búfala também. E hoje o búfalo ele ele está em todo o Pantanal, porque ele foi se recriando. Ele é um animal tão bruto que a cerca, ele estoura a cerca, porque ele só anda de manada, né? Então ele vem naquela cerca ali, estoura, arrebenta a cerca e vai embora. E ali ele vai criando e vai indo, e foi o que foi. Então a gente tem búfalo no Pantanal inteiro. Praticamente a gente não tem falar assim, esse aqui é meu, entendeu? Porque eles vão arrebentando cerca, vão ir para todo lado. Então o búfalo também é uma atividade econômica e é um projeto sensacional também. Bom, de ingredientes do Pantanal, o professor citou algumas coisas aqui. Genipapo. Genipapo ele tem um cheiro bem forte assim, e acho que a principal característica é a questão da pigmentação azul, que o professor já falou também. A bocaiúva é um coquinho, aquele coquinho é um coco, né, de uma palmeira, e é interessante também que como é que a gente costuma, além de comer o fruto, comer a polpa dele, a gente também pode comer de uma forma meio inusitada para alguns, que o gado ele come essa bocaiúva, o Nelore. Então ele come essa fruta, né? Vai pro bucho dele e a hora que ele solta, sai só a castanha. Mas não sai a castanha só a polpa da castanha. Ela sai com aquela casca, como se fosse a casca do coco. Então a gente pega aquilo lá, quebra com a pedra e come, entendeu? Então olha que interessante, o boi come o bocaiúva, joga pra fora e a gente vai lá e come a castanha da bocaiúva. Isso é normal, isso aí tem em qualquer lugar lá. Laranjinha de pacu também, na verdade a gente conhece mais a laranjinha de pacu justamente por ser uma isca, né? A gente usa muito de isca, o pacu adora essa fruta, porque ela tá sempre ali na beira do rio, e o pacu o peixe pacu, a gente chama ele de porco do rio, porque ele come tudo, qualquer coisa que você jogar ele come, mas ele adora essa laranjinha. Ela fica ali na beira, como que chama? Na mata ciliar ali, então cai, e ali fica. Onde tem um pé de laranjinha, pode saber que ali tem pacu. Guavira, nossa, guavira, eu sou apaixonado em guavira. Ela só dá em novembro,
final do ano. E é uma frutinha assim, como se fosse uma jabuticaba, só que ela é verde. E eu gosto de fazer pinga com ela. Inclusive o sanduíche de jacaré, a carne do jacaré a gente flambou com pinga de guavira. É uma fruta também com certeza característica do Pantanal. Bom, ademais de peixes, a gente tem o barbado, o curimbatá ou curimba, que a gente faz também sashimi de curimba, sensacional. Pega o peixe ali na hora, corta ele, joga no agamela com gengibre, limão, bem rústico, sabe? Shoyu, tal. E a gente come isso aí na beira do rio, é a melhor coisa do mundo. O dourado. Dourado também é considerado o rei do rio, né? Inclusive a gente está com um projeto lá agora de cota zero, não pode pescar mais dourado, não pode levar para casa, na verdade, só a pesca esportiva, pega e solte, né? Pesca e solte. Mas a carne do dourado ela é sensacional. Eu acho que o melhor peixe, ele e o tucunaré bate de orelha, assim, para falar de sabor. Mas hoje está proibido, não pode mais. E qual mais? O lambari, que é um peixinho pequenininho, que a gente usa de isca, eu também faz ele frito, faz uma lambarizada, né? Frita um monte de lambari. É engraçado que a limpeza do lambari é o seguinte, como eles são pequenininhos, a gente pega ele e só aperta. Você aperta e já sai a tripinha dele e tá limpo. Não é assim que limpa o peixe lá. Aí nem precisa tirar a escaminha dele, porque é tão minúscula que isso aí vai fritar por imersão e não vai nem ver, vai ficar crocante igual. O pacu. O pacu também é o peixe, acho que emblemático, né? Porque tem a ventrecha de pacu, que é conhecidíssima, muito apreciada. Piapara não é tanto, piau. Pintado também, ou surubim, é aquele peixe que tem umas pintas, né? Geralmente são bem grandes, os exemplares. E tem a variável, variável, sei lá, que é o caixara. A diferença entre o pintado e o caixara, o pintado tem pinta e o caixara é listra. Eles são muito parecidos, são muito mesmo, só muda isso aí. É o rajado da pele deles mesmo. A piranha, nossa senhora, piranha, ela é conhecida como peixe daqueles filmes de terror, né? A piranha, ela é muito agressiva. Inclusive tem aquela expressão boi de piranha. Não sei se vocês já ouviram falar, mas que consiste no seguinte: o que é o boi de piranha? Para atravessar o boi nas comitivas, para atravessar os rios, a piranha ela comia tudo, mordia o gado, então machucava o gado, até matava alguns. O que o pantaneiro pensou? Falou: vamos jogar um boi primeiro, vamos sangrar ele, vamos jogar ele lá na frente, o cardume da piranha vai tudo nele, e aí a gente consegue atravessar a boiada. E deu certo. Por isso que saiu aquela expressão boi de piranha. E o caldo de piranha também é considerado um afrodisíaco, né? O Viagra pantaneiro. Eu gosto de fazer o seguinte: muita gente, muita receita cozinha a piranha e depois bate ela no liquidificador com osso, com tudo. Eu, particularmente, eu gosto de tirar tudo com a mão, entendeu? E tirar espinho por espinho, porque daí fica uns pedacinhos de carne maiorzinho e eu acho mais gostoso. Então eu prefiro fazer assim. Carne de caça também a gente tem bastante lá, até hoje é comum. Pensa na maior felicidade do pantaneiro é receber uma carne de caça de presente. O cara chega lá: ô compadre, trouxe uma paca pra você, trouxe um tatu. Então é a melhor coisa. Só que é proibido, né? São carnes proibidas. A capivara também é um exemplo, a gente faz muita linguiça de capivara lá. E jacaré, já falei sobre o jacaré. Como vegetais, aqui a gente tem a banana da terra, moranga, canjica, o milho, mandioca, isso tudo por influência dos indígenas, sem dúvida nenhuma. O piqui, porque como o professor também disse, ali é a região do Cerrado, então a maioria dos ingredientes são do Cerrado. E a guariroba também, que é um palmito, é uma espécie de palmito, ele é mais amargo, também é perfeito. O bacuri também dá palmito, também dá coquinho. E o bacuri, a folha do bacuri também era utilizada na cobertura da moradia dos guató. E a turma fazia artesanato com a folha do bacuri, faz chapéu, então também é uma fonte de economia também. Frutas, jacaratiá, marmelo, mangaba, tudo fruta do cerrado. Temperos, urucum. Urucum também é muito importante.
Ele é aquela frutinha que parece uma mamona. Ele parece uma mamona, assim. E ele tem cheio de sementinha vermelha dentro. E aquilo ali a gente usa muito para corante, entendeu? E o indígena também usa para aquelas pinturas corporais que eles se pintam de vermelho e tal, tal, tal. Então eles se pintam com urucum, então também é muito importante. Açafrão da terra, pimenta de cheiro, que ela tem esse nome porque ela tem menos aquele componente que arde, capsaicina, bom, não vou lembrar o nome agora, mas aquele ardor característico da pimenta, essa pimenta de cheiro ela não tem, então ela tem muito aroma e ela é bonita, né? Ela é amarelinha, vermelhinha ali, então dá um toque no prato também. E eu acho que é isso, sobre os ingredientes. Logo em seguida, no slide do professor, tem aqui peixes do Pantanal, que eu acho que eu já falei, né? Pacu, piranha, pintado, contei a história do dourado, tambaqui. Tambaqui é como se fosse o pacu, só que ele é maior. Ele dá bem maiorzão. O tucunaré também tem uma história interessante, que o tucunaré, ele é um peixe que ele foi introduzido no Pantanal. Ele se assemelha com a história do búfalo, porque ele foi introduzido no Pantanal, provavelmente por algum daqueles pecuaristas muito ricos que tem na região, que gosta do peixe, né? Porque ele tem uma carne sensacional, ele é muito esportivo na pesca, então a pesca dele é extremamente esportiva, é uma pesca bem agitada, entendeu? Você tem que jogar e tirar, jogar e tirar. É muito show a pesca do tucunaré. Então ele foi introduzido lá, provavelmente por algum pecuarista louco, e ele toma conta. O problema dele é que ele é canibal. E ele come tudo. Onde tem tucunaré não tem outra espécie, entendeu? Além dele ser... Não é nem canibal, né? Ele come outras espécies. Então onde tem tucunaré, ele não deixa ter outra espécie de peixe. Porque ele come tudo. E a gente não consegue, porque ele virou uma praga, né? Assim como o búfalo, ele virou uma praga e foi indo. Mas tem um porém. O tucunaré, ele só vive em água transparente e quente. Então ele só fica em determinadas baías. Por exemplo, a Baía de São Lourenço. Na história do turismo de pesca, se o navio não for na Baía de São Lourenço, o cara tá lascado. Porque é lá que tem o tucunaré e o turista ele quer pescar o tucunaré, porque é uma pesca muito, muito show de bola mesmo. E a carne dele é gostosa, então é por isso. Bom, os preparos. O professor citou aqui a sopa paraguaia. Como o nome já diz, é de origem paraguaia, né? A gente, na verdade, é como se fosse uma torta assim de milho com bastante cebola, vai muita cebola. E a história dela também tem uma origem muito legal de contar, porque é o seguinte, durante a Guerra do Paraguai, eles levavam uma marmita, né? Levava ali a marmita com uma sopa. Na verdade, era uma sopa de milho mesmo antigamente. Só que ficava difícil de carregar, porque imagina você carregar uma sopa durante uma guerra, é difícil, né? Então o que eles foram fazendo? Foram adicionando milho, adicionando milho, adicionando milho, até que ficou uma torta. Então a sopa paraguaia tem esse nome por conta disso. Na verdade ela era uma sopa e se tornou uma torta, por conta da adição de muito milho. Aí o professor também citou aqui a mujica de pintado, que ela tem origem cuiabana, né? Pessoal de Cuiabá, que faz muito peixe com mandioca. Ventrecha de pacu, que eu já falei. E vamos dar um spoiler também do nosso trabalho, né? Que a gente vai apresentar, que eu vou falar alguns preparos aqui. O caldo de piranha que eu já falei. Sarrabulho. Sarrabulho ele tem origem os bandeirantes portugueses que vieram em busca do ouro. Então, lá eles fazem com carne de porco. O sarrabulho original, ele é feito com carne de porco. Mas o pantaneiro adaptou. Então ele pegou os miúdos bovinos e fez o sarrabulho. Arroz puta rica. Arroz puta rica, ele tem origem goiana. Ele é feito no Goiás, então o goiano que chegou ali no Pantanal também trouxe essa culinária. E tem uma história, né, que fala que antigamente, nos bordéis, chegavam o pessoal da grana, né? E aí a cafetina lá falou, vamos fazer uma boia. E aí a cozinheira falou, vamos fazer um arroz carreteiro aqui e alguma coisa normal, comum. Aí a mulher lá falou, não, o que tem na geladeira? Tem linguiça? Tem. Tem bacon? Tem.
e foi perguntando que tem ervilha, tem milho, e foi colocando, foi adicionando. Aí vem a história da origem do nome, é engraçado, mas é verdade. Aí vem essa história de arroz de Puta Rica, que é um arroz bem temperado, com bastante ingrediente. O arroz carreteiro. O arroz carreteiro ele foi introduzido com o sulista, né? O pessoal do sul que chegou no Pantanal em busca do nosso gado, eles trouxeram o arroz carreteiro. Lá a gente adaptou, porque a gente faz o arroz carreteiro com carne oreada. É basicamente uma carne de sol, um charque, só que ela é menos desidratada. Do arroz carreteiro, o pantaneiro inventou o macarrão de comitiva, que é bem semelhante os preparos, só muda que o macarrão de comitiva vai macarrão ao invés do arroz, mas é bem parecido, frita bem tudo ali e serve com um pouquinho de caldo. É um espaguete com carne oreada e um pouquinho de caldo. O caribéu pantaneiro. O caribéu pantaneiro também é de Cuiabá e é um guisado de carne com mandioca. Carne oreada, né, que é a carne nossa lá tradicional, com mandioca. Carne de jacaré também é uma carne muito versátil, né? A gente pode fazer até ceviche, faz filé, tem inúmeras formas de fazer a carne de jacaré. Queixada é o porco do mato. A gente também come muito porco do mato lá. Por último, o churrasco pantaneiro, né? O churrasco pantaneiro, sem dúvida, é um dos preparos mais emblemáticos do Pantanal, que a gente tem origem também do sulista, é o pessoal do sul que levou esse churrasco para lá, só que a gente tem algumas peculiaridades. O churrasco pantaneiro ele é feito no chão, a gente faz uma cova lá e normalmente a gente usa lenha de angico ou de aroeira, que é uma árvore. A árvore, inclusive, ela não pode derrubar ela, entendeu? Ela tem preservação lá. Só que no Pantanal a gente faz, não tem jeito, né? Isso é comum. Então a lenha de angico e de aroeira, ela é muito boa, ela tem muita caloria, ela vira um braseiro forte, então por isso que ela é utilizada. E além do sabor característico que essas madeiras dão para nossa carne. Lá, normalmente a gente come, o churrasco do pantaneiro, ele mata o boi ali e come as partes que normalmente o pessoal por aí não come, né? Porque a gente come o chinchulim, que é a primeira parte ali do intestino delgado. A gente come a cabeça de boi, a gente pega a cabeça inteira do boi, enterra numa lata de tinta ou enrola em folha de bananeira, coisa do indígena também, e assa isso aí, come a bochecha, o miolo, o cérebro do boi, é ótimo também, muito bom. E tem os cortes característicos também do pantaneiro, né, que a gente não consegue hoje esses cortes no frigorífico, porque o frigorífico eles abrem o boi no meio e vira duas bandas, então ali não consegue. Por exemplo, a pandorga, que é o peito, a costela minga e a fraldinha, uma peça enorme assim. Ela tem esse nome porque parece com pipa, né? Aquela pipa de brincar, de moleque brincar, pipa pandorga, então ela tem esse nome. Tem a manta de ferro também, que ela é uma peça comprida, que é a picanha, o coxão duro e o lagarto. Alguns chamam de tatu. É um corte também típico do Pantanal. E tem o surtum, que foi tombado dia 22 de maio de 2018 com o patrimônio cultural imaterial do Pantanal, que é a capa do contrafilé. Eu gravei tudo isso porque é no dia do meu aniversário, então fica fácil, né? Desse churrasco também a gente pode ter alguma curiosidade a mais, que esse churrasco, os espetos que a gente utiliza lá, de uma árvore chamada espeteira, justamente por isso, que são espetos longos de madeira, entendeu? Como a gente faz o fogo de chão, a gente coloca esses espetos lá e são madeira verde, porque para aguentar o calor da lenha de angico de aroeira, só podia ser com a madeira verde. Então essa espeteira, como ela é mais reta os galhos, então a gente usa ela como esse é o espeto legítimo do churrasco pantaneiro. Então é isso, turma. Acho que eu consegui resumir aqui um pouquinho de curiosidades e algumas coisas a mais de quem só vive, nasceu, criou lá no Pantanal, né, que sabe. Então eu estou muito feliz de ter contribuído com essa aula. Agradeço demais o professor Eudemar e a professora Ana Lúcia pela oportunidade e precisando, estamos sempre na área.